Atos 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E ele, pegando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente, os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé, e então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém? Pai querido, obrigado por essa tua palavra, Senhor, que lemos neste dia. Pai, pedimos que no nome de Jesus, teu Espírito Santo nos traga entendimento e compreensão da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, como o Senhor já tem falado, por meio do estudo da palavra, por meio das canções, da oração, por meio, ó Deus, agora da leitura da tua palavra, queremos meditar sobre ela. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Abençoa-nos nessa manhã com uma porção da tua palavra. Nós oramos e te pedimos assim, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Irmãos, eu já estive nesse texto aqui com os irmãos aqui na igreja há algum tempo atrás, né? Na verdade, bastante tempo atrás, compartilhando com os irmãos uma palavra acerca desse texto. E eu decidi, né, não trazer o que eu tinha anotado anteriormente e voltar nesse texto, porque esse final de semana, né, aconteceu um episódio, uma pessoa me pediu um conselho e ela tem um problema e ela me pediu o que eu achava daquele problema, como ela poderia ficar livre daquele problema. E eu disse uma coisa para ela muito importante, e isso me fez lembrar desse texto depois. Eu disse para ela que ela não precisava daquilo que ela achava que precisava. O que ela realmente precisava era de Jesus. Ela achava que precisava que Deus a livrasse de uma determinada situação, só que circunstancial. Mas o que nós realmente precisamos é de Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo assim muito claramente nesse texto, para mim, duas mensagens, como se fossem duas pregações, vamos dizer assim. Uma seria uma pregação para a igreja, e a outra seria uma pregação para aquele homem. Um seria o olhar de Pedro e João sobre aquele homem, um aleijado de nascença. E o outro olhar seria o olhar daquele homem para Pedro e João. E essas duas palavras tocam muito o meu coração, porque para mim as duas têm uma importância e um significado muito profundo. O primeiro, porque a igreja, no poder e na autoridade de Jesus, aqui na pessoa dos primeiros discípulos, né, Pedro e João, vão começar a manifestar a autoridade que receberam do próprio Cristo. Então a igreja, quando a gente fala dos Atos dos Apóstolos, né, nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos ou por meio da igreja, em todo o livro. Então nós estamos vendo a manifestação do poder de Deus através da vida daqueles homens. E aqui nesse momento nós vemos a igreja representada em Pedro e João, que vão ao templo.
A igreja que vai buscar comunhão, intimidade com Deus. Então a igreja vai a Deus e vai buscar a Deus, e Deus vai se manifestar à igreja, amém ou não? Não é assim que acontece? A gente está vendo isso nesse texto. A igreja vai ao templo e ela vai buscar a Deus, e Deus responde com poder. Porque a Bíblia assim nos diz, que nós clamamos ao Senhor, nós oramos, nós buscamos, e Deus responde orações. Nós cremos nisso. Então Deus manifesta a sua glória. E aqui também tem um outro detalhe importante, aqui especial, que não dá para passar hoje aqui sem falar disso também, que é o fato de no versículo 2, o texto mencionar que este homem que está ali na porta do templo pedindo esmolas, ele é um homem aleijado de nascença. Esse é um detalhe importante. Eu não sei se você sabe disso, mas para o povo judeu naquele período histórico, todo homem que nasceu com uma enfermidade, ou aquele homem pecou, ou o pai dele pecou, então Deus decidiu amaldiçoá-lo, e por isso a criança nasceu com aquela deficiência. Então, o povo entendia dessa forma, as pessoas viam aquele aleijado dessa maneira, e por conta disso, aquele homem era sempre alguém andando, o quê? À margem da sociedade, não participando da vida em sociedade, mas o olhar que as pessoas tinham para aquele homem era um olhar de que ele é alguém amaldiçoado, ele é alguém pelo qual Deus declarou uma palavra e o amaldiçoou, puniu por algum pecado, seja dele ou dos pais, e por isso ele é assim. Então esse é um homem que não tem salvação, esse é um homem que ninguém vai conseguir livrá-lo disso. O próprio Deus o amaldiçoou. Somente o próprio Deus poderia fazer o quê? Retirar tal maldição. Isso é muito importante porque nas profecias messiânicas, nos textos que falam do Messias, vai dizer que o Messias é alguém que tem poder para eliminar maldições. Ele, como Filho de Deus e como próprio Deus, pode anular uma palavra, uma sentença de maldição. Só que nesse momento que nós estamos lendo aqui no texto, Jesus já foi assunto aos céus. Então agora nós temos o quê? O derramar da sua presença através do Espírito Santo na igreja, conferindo à igreja o quê? Poder e autoridade. Então Jesus vai derramar sobre a igreja, pela sua igreja, a autoridade do seu poder. Guarde isso. Preste bem atenção nisso. Jesus derramou sobre a igreja. Jesus não derramou sobre alguns de nós, Jesus derramou sobre todos nós, amém? Nós somos ungidos do Senhor, porque a unção que estava sobre Cristo Jesus, que esse é o ungido, é daí que vem a palavra Cristóis, Cristo é o ungido, a unção que estava sobre Cristo agora é derramada sobre a igreja de Deus, amém? Então, se agora nós recebemos dessa mesma unção e dessa mesma autoridade que foi depositada por Cristo e que Cristo delegou à sua igreja, aos seus apóstolos, dizendo, olha, vocês vão pregar o evangelho e vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão orar pelos doentes. Se Cristo delegou essa autoridade já é nossa. Às vezes a gente se esquece um pouco desse negócio, mas veja como é que esse texto precisa ter duas mensagens. Dois olhares, o olhar da igreja para aquele que é tido como amaldiçoado, aquele que é tido alguém sobre o qual não há salvação, não há esperança. Mas também um olhar daquele homem para a igreja, que espera receber deles atentamente alguma coisa, como diz o versículo 5. E a igreja eu quero chamar aqui, nessa reflexão, de as pessoas certas. E por que seriam as pessoas certas? Seria a igreja? Porque a igreja é constituída de pessoas melhores do que as pessoas que estão lá fora, ou pessoas especiais, entre aspas? Não. Por quê? Porque são as pessoas pelas quais Cristo derramou a sua autoridade, o seu Espírito. O que nos faz, nesse caso, as pessoas que eu vou chamar de pessoas certas, é pelo fato de que Cristo morreu naquela cruz e nos lavou dos nossos pecados. E derramou sobre nós uma porção do seu Santo Espírito. E confiou sobre nós a autoridade do próprio Cristo sobre nós. Por isso. Então, a gente olha para esse texto e diz assim, Pedro e João, pessoas certas. Pessoas certas em que lugar?
no lugar certo. Veja que eles vão no templo. O texto vai dizer, eles foram ao templo na hora da oração, na hora nona. Às 15 horas, essa hora nona, né? Às 6 horas o meio-dia, às 9 horas, a hora nona seriam às 15 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, eles estão reunidos para orar. Para fazer o quê? Para buscar Deus. E nós cremos nisso. Nós somos um povo que crê que quando nós nos reunimos como igreja e nós oramos, Deus derrama sobre nós a sua vida e a sua bênção, não é isso? Que diz lá Salmo 133, quão bom com sua fé, que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a orla do seu vestido. Ali é o lugar onde o Senhor ordena o quê? A sua bênção e a vida para sempre, na comunhão entre os irmãos. Então, nós acreditamos que o templo passa a ser o lugar certo, não porque as paredes sejam especiais, assim como as pessoas não são especiais, as paredes não são especiais, mas o que faz deste lugar o lugar certo? Porque é o lugar onde nós decidimos nos reunir para buscar Deus. Amém? Estamos juntos até aqui? Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu ainda estou construindo um raciocínio, a gente vai chegar lá juntos. Esse é só o segundo porto, a segunda estação da nossa viagem, o lugar certo. Então, a gente entende por que Pedro e João eram as pessoas certas e por que o templo agora é o lugar certo. Porque ali nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, para invocar o nome desse Deus que pode todas as coisas. E não só isso, eles não estão apenas no lugar certo, eles chegaram na hora certa. Eles chegaram na hora onde todo o povo judeu, que tem o costume de orar 3 vezes ao dia, 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde, 1 hora ao pôr do sol, né, às 18 horas ali, e eles vão buscar a Deus, então eles vão justamente na hora em que todo mundo vai buscar a Deus. Que horas a gente vai buscar? Quando todo mundo vai buscar junto, e a gente vai orar junto, e a gente vai clamar junto, a gente vai interceder junto. Então Deus nós vamos ficar, a ideia, né, que a gente tem é que nós ficamos mais fortes porque estamos buscando a Deus em unidade de propósito. O sentimento ali de todo mundo que foi ao templo foi de buscar a Deus, para que a mão do Senhor se manifestasse. Então, por essa razão, eu vou chamar esse horário de a hora certa. Não porque 15 horas seja um horário especial. Há quem vai dizer que 3 da manhã seria um horário especial. Não, não é a hora que torna o número que torna aquilo especial, mas é o que torna aquela hora, uma hora especial, é porque aquela hora foi o tempo que você preparou para buscar a Deus. Amém? Então, se ora pela manhã, que seja a hora certa. Se ora à noite, que seja a hora certa. Se ora à tarde, que seja a hora certa. E o que faz dessa hora a hora certa para você? Porque aquele é o tempo que você separou para dizer assim, vou buscar a Deus, vou buscar o Senhor. Às vezes a hora certa é meio inusitada na nossa vida, como cristãos. Às vezes, eu vou contar um testemunho rapidinho aqui, pessoal, mas às vezes no trabalho estava tão complicado determinadas situações em que eu fugia lá para a sala dos professores que estava mais vazia e ia tirar uns 5 minutos ali que fosse, 10 minutos ali que fosse, para respirar e para orar. E depois a gente voltava para dentro da escola, para o meio daquela confusão, às vezes quase insana. Mas era um refúgio que fazia daquele momento a hora certa, porque era a hora em que a gente para tudo e fala assim, preciso da mão do Senhor sobre mim. Deus, ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Então, isso faz daquela hora a hora certa. Então, veja, aqui a gente está na terceira estação da nossa viagem. Pessoas certas, lugar certo, hora certa. Mas por que esse homem ainda assim não foi abençoado no primeiro momento? A sua intenção, a sua motivação, e por isso que eu falei, há 2 olhares aqui, há o olhar da igreja cheia da autoridade e do poder de Deus, que olha para o pecador, que é tido como amaldiçoado e que não merece a salvação, e a igreja tem a coragem de olhar para o necessitado. Eu vou repetir isso aqui. E a igreja tem a coragem naquele momento de olhar para o necessitado e encarar o problema do necessitado. A igreja não fecha os olhos. A igreja não passa ao largo. A igreja não finge que não viu, porque isso fere a nossa sensibilidade. Alguém doente, alguém necessitado, alguém pedindo esmola. Então, a gente acaba no mundo seguindo um fluxo
que se acostumou a fingir que não vê as necessidades e as demandas desse tempo, como se elas não fossem nossa responsabilidade. Bom, o texto não diz isso para nós, não. Você pode dar um triplo mortal carpado para acreditar diferente disso aí, mas o que a igreja mostra para nós, o que a palavra de Deus mostra para nós é que Pedro e Tiago, cheios de Deus, têm a coragem de olhar para o necessitado. Eles podem até não ter o ouro e a prata para resolver o problema dele financeiro, mas ela tem a coragem de olhar para ele e oferecer a ele o que a igreja tem. E a igreja tem o poder de Deus. A igreja tem nas suas mãos aquilo que pode resolver o problema do mundo. A igreja tem nas suas mãos. A igreja não precisa adquirir. A igreja não precisa que uma autoridade humana a conceda isso. Isso já foi concedido por nós na cruz. Isso já está em nós. E não em alguns de nós, mas em todos nós. O reino de Deus dentro de cada um de nós. O que nos torna pessoas extremamente poderosas nesse tempo. Por quê? Porque nós possuímos a autoridade do poder que vem no nome de Jesus para dizer ao necessitado que há esperança para ele em Cristo Jesus. E a igreja precisa ter, primeiro, essa coragem de olhar para o necessitado, porque o necessitado está ali. Ele está, olha só, ele está perto das pessoas certas, Pedro e João. Poxa, Pedro e João viram os milagres de Jesus. Pedro e João testemunharam o poder de Jesus. Então, se tinha alguém que, nossa, mãe, acertou em cheio para passar naquela hora, era Pedro e João. Concordam comigo? Amém? Quem estava ali mais do lado de Jesus durante seu ministério vendo os milagres? Pedro e João. Então, ó, certinho. Esse é o cara. No lugar certo, no templo. As pessoas estão indo buscar Deus. Esse aleijado, ele está aqui no templo porque ele tem uma estratégia, né? Tem uma estratégia aqui. Porque no judaísmo é um sinal de celebrar a justiça, o dar esmola. Então, as pessoas estão indo para o templo, são pessoas piedosas, que o aleijado inteligentemente faz? Vou ficar ali, porque ali o pessoal já está com o coração amolecido. Eles não vão fingir. Se eu tivesse parado, né? Entre aspas aqui, lá na Central do Brasil, talvez ninguém olhasse para mim. Mas na porta do templo, alguém vai olhar para mim. Não é isso? Alguém vai olhar. Não é possível que no meio das pessoas que estão indo no templo, ninguém vai olhar para mim. E se olhar, vão me dar esmola. Então, há uma estratégia aqui para receber isso. E ele está lá e é a hora certinha, a hora que todo mundo vai chegar para orar a Deus, a hora é perfeita. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele viu Pedro e João, que iam entrando pelo templo, eles pediu-lhes uma esmola. Pediu uma esmola, porque o mundo pecador não entende o que de fato precisa. E eu vou provocar você agora. Nós não entendemos o que realmente precisamos. Nós não discernimos as nossas reais necessidades. Então, quando eu olho para aquele homem, eu também me vejo. Eu não sei se você se vê, mas eu também, quando olho para aquele homem e vejo ele no meio das pessoas certas, da hora certa, no lugar certo, mas pedindo a coisa errada, isso me faz compreender que talvez eu tenha vindo ao lugar certo, no meio de vocês, as pessoas certas, na hora certa, e talvez esteja diante de Deus pedindo a coisa errada. Porque eu pedir esmola não vai resolver o problema dele. Pode resolver o problema do estômago dele por aquele dia, mas não resolve o problema dele. Concorda comigo? Dei a esmola, entrei para o templo. Estou lá junto com Pedro e João. Resolveu o quê a vida desse aleijado? Por hoje ele come, é o que resolveu. E amanhã? Sua necessidade continua. Porque ele está ali, mas ele não entende. O mundo pecador, e muitas vezes nós, pela nossa natureza pecadora, estamos diante de Deus, pessoa certa. Num lugar de oração, lugar certo. Orando no tempo certinho, na hora certinha, mas pedindo a Deus a coisa errada, e é por isso que Deus não ouve a nossa oração.
E a gente não entende por que pediu com tanta insistência e Deus não respondeu, porque talvez o que eu estou diante de Deus pedindo, assim como esse aleijado, não seja aquilo que eu realmente preciso. O que eu desejo receber não é o que eu preciso. Então Deus precisa sacudir a minha consciência e as minhas percepções do mundo, e Deus precisa sacudir o mundo à minha volta para que eu entenda que eu não preciso daquilo que estava pedindo diante dele. Então eu chego para Deus e falo assim: Senhor, me livra disso. Mas o que eu preciso é realmente ser livre disso? Vamos imaginar que você tem um problema e você pede a Deus que Ele resolva aquele problema. E aí Deus decida responder a sua oração. Tá bom, vou resolver seu problema. Está resolvido. Ó, você era aleijado, agora anda. Agora anda. Você era aleijado, de nascença? Era. Tá bom, anda. Ele vai andar. A minha pergunta é, para onde ele vai? Para onde ele vai? Esse homem precisava receber algo que fosse além da prata e do ouro. Ele precisava receber algo que fosse poder de Deus para transformar a vida dele. Então, às vezes, nós estamos diante de Deus pedindo algo, mas o que Deus tem a nos oferecer é do seu poder para transformar a nossa vida de fato, de verdade, e transformar as nossas percepções, para que eu entenda que pode ser que eu tenha necessidade de muita coisa nesse mundo, e é verdade, eu preciso, quero e gostaria de ter, mas de mais do que todas as coisas, eu preciso de Jesus. Mas nem sempre eu entendo isso. Então, por muitas vezes eu estou na beira do templo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, pedindo aquilo que não pode satisfazer a minha alma, não pode vivificar o meu espírito. E então Deus precisa me levar a um momento em que eu tenha as minhas ideias realinhadas, as minhas percepções reorganizadas, e existe um verdadeiro choque de ordem para que eu possa compreender. Ô Felipe, você está enganado, meu filho. Você está achando que você precisa de algo que você não precisa, enquanto tem uma coisa que pode mudar a sua vida e você não está enxergando isso. Aquele homem não estava diante do templo todos os dias, como o punham ali. E todos os dias no tempo da oração, ele não está ali para orar e para buscar aquele que pode resolver seus problemas. Ele está ali para buscar aquilo que pode resolver o seu estômago, sua fome. Ele precisou de um homem de Deus que dissesse para ele talvez a frase mais decepcionante para alguém que está pedindo esmola. A frase mais decepcionante é o versículo 6. Não tenho prata e nem ouro. Pronto. Acabou com o homem, velho. O homem está ali para pedir esmola. Aí vira os dois, para. Opa, peraí, que agora eu vou comer. Ele ficou atentamente esperando receber alguma coisa. E aí, o que você vai fazer por mim? Não tenho prata nem ouro, não. Estou duro, não tem dinheiro nenhum. Nossa, aí você está de brincadeira comigo. Mas ele fala assim, olha, mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa, e isso eu vou te dar. Não vou te cobrar nada. Não vou pedir nada em troca. Eu quero oferecer isso para você de graça. Por isso que eu falei que aqui são duas mensagens. Porque aqui para mim fica muito claramente a igreja que oferece a mão ao necessitado sem exigir nada em troca. Olha, eu tenho uma coisa, não é ouro, não é bem prata, mas eu tenho algo para te dar e eu vou te dar de graça. Eu não vou pedir que você venha para a minha igreja em troca disso. Eu só quero fazer isso por você, porque acredito que é assim que o meu Senhor vai ficar feliz e vai se agradar. Então, o que eu tenho, que pode parecer pouco para o mundo, mas é muito para a minha existência pessoal, eu te dou em nome de Jesus. Anda. Anda. O que eu tenho? Eu tenho o poder de Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho a autoridade de Cristo sobre a minha vida. Eu não estou fazendo isso em meu nome, assim como a igreja não faz isso em nome dela mesma, mas ela faz em nome de Cristo, reivindicando a autoridade que está sobre Cristo e que foi derramada sobre nós, a igreja. E a igreja se apropria dessa autoridade e oferece ao necessitado. Eu tenho para te dar
uma palavra que pode transformar a sua vida. Há esperança em Cristo Jesus, há salvação em Cristo Jesus, há uma cura para a tua miséria, não apenas física, mas para a tua miséria existencial, de maneira que eu tenho algo que pode alimentar você, não apenas com pão que perece, que alimenta o seu estômago, mas com pão que não perece, que vai te dar vida eterna. Eu tenho para você uma água que não vai apenas matar a sua sede, mas vai matar a sede que você tem na alma. Isso pode transformar a sua vida para sempre. Eu tenho isso para você e eu te dou de graça. Não te peço nada em troca. É gratuito. Irmãos, em nome de Jesus, talvez nós como igreja estemos retendo isso. Em nome de não poder dar alguma outra coisa, nós estamos retendo aquilo que nós poderíamos dar. Você percebe isso? Talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar de novo. Talvez eu gostaria de dar para esse homem uma condição de vida melhor, mas isso talvez não esteja nas minhas mãos. Mas o que eu posso oferecer para ele? Eu posso oferecer para ele uma mensagem de salvação, de graça e de transformação. Isso está em minhas mãos oferecer. Mas será que eu não estou retendo esse negócio? Então dê. De graça você recebeu, de graça você agora deve dar. Porque para algumas pessoas esse é o maior tesouro que elas precisam. Talvez aquele homem não voltasse a andar. Já pensou nessa possibilidade? Pegando ele pela mão, levantou-o imediatamente. Aqui existe uma troca de olhares, é por isso que eu falei isso com vocês. Olha, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós, porque algumas dessas pessoas, irmãos, estão vivendo em condições de miséria existencial há tanto tempo que elas não têm coragem de olhar para outras pessoas nos olhos. Algumas pessoas estão vivendo em pecado há tanto tempo, se sentem amaldiçoados há tanto tempo, que não têm coragem de olhar para as pessoas nos olhos. A dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, já tinha sido roubada desse homem. A ponto de ele não conseguir olhar outro ser humano nos olhos, a ponto dele se sentir menor do que as pessoas, como alguém que não merecesse, como alguém que não é digno, como alguém que não é alguém como eu e você, que refletimos a imagem de Deus. Sabe de onde vem a ideia de dignidade humana? Dignidade da pessoa humana? Vem do fato de que toda criatura, todo homem e mulher foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso que todo homem e mulher precisa ser tratado com dignidade, porque ele reflete Deus. Ele pode não ter consciência disso, mas ele é alguém que foi criado pelo Senhor. Então, por isso, a igreja precisa olhar para esse homem e falar assim, oi, sabe que você está aí abatido, olhando para baixo, achando que a vida é só isso, achando que não tem mais nada para você. Você precisa olhar para nós, e a igreja olhar para esse homem e dizer assim, olha, não, ainda existe algo para você que é mais precioso do que o ouro, que é mais precioso do que a prata, e que você pode receber isso gratuitamente, você não vai comprar isso, eu vou te dar isso de graça. Então ele fica atentamente querendo receber alguma coisa, assim como o mundo, e abra um parênteses para dizer, assim como a cidade de Congonhas está olhando para nós, igreja do Senhor Jesus em Congonhas, atentamente esperando receber alguma coisa. As pessoas estão olhando para você, esperando receber de você alguma coisa. O que elas têm? O que elas irão receber? Elas olham para você, esperam receber alguma coisa. O que elas vão receber? Elas olham para você e esperam receber alguma coisa. O que elas irão receber? Ele olha e oferece aquilo que tem e aquilo que pode mudar a vida daquele homem. Amados, nós como igreja precisamos aprender a discernir o que é que eu realmente estou precisando. Isso é o que esse homem aleijado me ensina de uma forma muito profunda e que me toca muito o coração. Eu preciso aprender a discernir, porque senão eu posso passar tempo diante de Deus, no lugar certo, com as pessoas certas, e pedir a Deus a coisa errada. Estou jogando tempo fora, estou jogando vida fora, porque eu não percebi o que eu realmente estou precisando. Isso é o que esse homem me ensina. Mas o que Pedro e João me ensinam é que, como igreja, eu tenho sobre mim uma autoridade e também uma responsabilidade. E eu tenho que ter a coragem de olhar para alguém que precisa e dizer para ela.
você precisa de Jesus. Você acha que você precisa disso, mas na verdade o que você precisa não é disso. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa de Jesus. E muitas vezes a gente é covarde. A gente se acovarda e não fala. Então, depois dessa semana que uma experiência aconteceu e, pela misericórdia de Deus, eu tive a coragem de falar, eu fiquei pensando, eu não posso me privar dessa responsabilidade de falar. Eu não posso ficar e ceder às vezes em que eu me acovardo e não falo. Isso não pode acontecer, eu tenho que ter essa coragem. Eu tenho que ter essa coragem que teve Pedro e João, de não fingir que não está vendo o problema, passar ao largo. Então, essa é a lição que Pedro e João me ensinam e que eu queria compartilhar com vocês nesses momentos. Eu espero que, no nome de Jesus, o Espírito Santo possa aperfeiçoar aquilo que faltou aqui hoje, possa completar essa palavra no coração dos irmãos. Amém? Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.